bem? Eu sou a professora Ana Paula. Nossa aula de hoje é administração. Nós iremos falar das funções do hospital. A Comissão de Especialistas da Organização Mundial da Saúde elencou as funções que devem ser desempenhadas pelos hospitais. Nós temos aí as funções, então, restaurativas, seria o diagnóstico, realizar os serviços ambulatórios de internação, tratamento das doenças curativas e também paliativas, envolvendo atividades médicas, cirúrgicas e especiais, reabilitação física, mental e social, atendimento e também tratamento de emergências, no caso aí dos acidentes e das doenças. Nós temos depois a preventiva, com intuito de prevenção, supervisão da gravidez normal e do parto, supervisão do crescimento normal e também do desenvolvimento da criança e do adolescente, você realizando essa supervisão, de acordo aí com as necessidades, atendendo as suas necessidades, os cuidados adequados durante a gestação, nascimento, durante o parto, no caso, e depois, do crescimento desse bebê, da criança, depois aí para a parte do adolescente, a gente consegue aí prevenir diversas situações que põem até mesmo em riscos, aos riscos aí. Controle das doenças contagiosas também é um meio de prevenir. Prevenção contra a invalidez física e mental. E a educação sanitária, Então, com o meio aqui que a gente está citando para vocês, da educação sanitária, também a gente consegue aí fazer a parte da prevenção, ou seja, uma orientação, por exemplo, à população, no cuidados aí com a higiene ou o descarte adequado dos lixos e assim por diante, a gente aí consegue prevenir aí diversas doenças, ou pelo menos aí de vetores. Função educativa, estudantes de medicina, formação de pós-graduação, especialistas e clínicos gerais, enfermeiros e também os obstetras, assistentes sociais e profissões afins. Nós temos então um intuito aí educativo, que seria aí na formação mesmo dos profissionais, da parte aí da saúde mesmo de extrema importância, porque eles precisam realmente passar aí por uma prática no hospital para obter a sua formação, concluir, a sua formação. Função pesquisadora, aspectos físicos, psicológicos e sociais da saúde e também da doença, atividade hospitalar, técnicas e também aí administrativas. A classificação então dos hospitais. O hospital, conforme mencionado anteriormente, é parte integrante de um sistema coordenado aí de saúde. A rede hospitalar, segundo o Ministério da Saúde, de 1977, então, é constituída das seguintes unidades entrosadas. Primeiro, nós temos o hospital, unidade sanitária, unidade mista ou unidade integrada, é o estabelecimento de saúde com as características de unidade sanitária, acrescido de leitos para internação de pacientes, basicamente então em clínicas pediátricas, obstetrícia e médico-cirúrgicas de emergência. Nós temos o hospital local, que é o hospital destinado a servir a população de determinada área geográfica, prestando aí no mínimo assistência nas áreas básicas de clínica médica, pediatria, cirúrgica, obstetrícia e também de emergência. Nós temos o hospital distrital, então é um hospital geral, que além de prestar assistência médica, cirúrgica própria de hospital local a uma população determinada, presta também os serviços mais especializados a pacientes encaminhados de sua e também de outras localidades, enviando pacientes necessitados de assistências mais complexas a um hospital de base. O hospital de base é o hospital geral destinado, então, a constituir-se em centro de coordenação e integração do serviço médico hospitalar, de uma área devendo estar capacitada, então, a prestar assistência especializada, mais diferenciada a pacientes encaminhados de hospitais distritais, além da assistência médico-cirúrgica própria de hospital
Ou seja, do hospital distrital, a gente tem que ter um hospital de base, se a gente precisar fazer a transferência. E temos também de ensino, ou hospital universitário. É o hospital, então, geral também, né, com as características e funções de hospital de base, utilizado por escolas de ciências da saúde como centro de formações aí a profissionais da área da saúde. Os hospitais também podem ser classificados de acordo com os aspectos, então, clínicos e também administrativos. Nós temos, então, os gerais. Trata-se dos aptos a receberem pacientes de diversas especialidades clínicas ou cirúrgicas, podendo ser limitados a determinado grupo etário, então, por exemplo, hospital infantil e hospital geriátrico. Nós temos, então, os especializados, que são aí capacitados para receberem pacientes de uma especialidade específica, como, por exemplo, um hospital aí psiquiátrico, ou seja, né, voltado à psiquiatria. E também oncologia, né? Então, nós teríamos aí como um hospital voltado ao tratamento do câncer. Oficiais governamentais, né? São os hospitais pertencentes, então, ao governo federal, estadual ou ao municipal, a uma autarquia, então, governamental ou paraestatal, ou ainda uma entidade de economia mista, federal, estadual ou municipal. Nós temos os particulares, os hospitais geridos por pessoas jurídicas de direito privado, tais como irmandades, fundações, sociedades beneficentes, os grupos de acionistas e até mesmo aí um só indivíduo. O hospital filantrópico, então, é uma instituição particular que tem como aí protótipo a Santa Casa sem fins lucrativos, ou seja, todo lucro ou, né, vindo aí por parte até mesmo de doações é para a instituição. Não há lucros, ou seja, não tem alguém aí que lucra em cima de qualquer aí meios ou até mesmo das doações e assim por diante. Na verdade, é tudo voltado para os gastos com a instituição. Hospital beneficente, por sua vez, então, é a instituição que se constitui para beneficiar um determinado grupo de cidadãos ou sócios, no caso os membros. Nós temos outras definições. Hospital, então, de pequeno porte, que seria até 50 leitos. Nós temos o de médio porte, que seria de 51 a 150 leitos. O de grande porte, que seria de 151 a 500 leitos. E de porte especial ou extra, né, que são mais aí de 500 leitos. São hospitais, né, grandes. Bom, pessoal, então a gente vai falar agora a respeito do hospital hotel. O conceito de hotelaria hospitalar, então, ainda é recente no Brasil, mas vem aí propagando e também obtendo uma boa aceitação por parte dos seus usuários. O hospital possui a mesma estrutura básica de um hotel, somando-se então o atendimento clínico, ou seja, pode-se dizer então que o hotel, no caso o hospital, né, é um hotel onde o hóspede está enfermo, ou seja, ele está doente, pois oferece aos pacientes camas, banheiro, alimentação e também o tratamento médico, visto que o hospital acomoda o paciente por determinado período de tempo. Também é classificada aí como uma hospedagem. Nos hotéis, a hospedagem então ocorre por ocasião da necessidade transitória ou lazer, diferentemente de um hospital, no caso em que a necessidade ela é cirúrgica ou clínica. A implementação hospitalar surgiu então da necessidade de humanizar o ambiente hospitalar e reduzir o cheiro de remédios e também produtos utilizados pela equipe de enfermagem. Cada vez mais, então, as instituições hospitalares estão aderindo a essa nova tecnologia, né, essa nova tendência, passando a investir aí em conforto, a tecnologia, móveis modernos, quadros, serviços de
copa, manicure, a fim aí de atender bem o seu paciente. E o ambiente hospitalar como que é? Então, a gente tem aí, né, o hospital é uma organização com as características, então, próprias, que a diferenciam aí de outras instituições. Muitas de suas áreas funcionais, então, devem ser aí independentes e se interrelacionarem, de forma aí que propiciem um funcionamento eficiente de todos os seus competentes e também aí compõe um todo e não apenas aí um somatório de partes agregadas. Seu principal então objetivo é proporcionar uma assistência adequada aos pacientes dentro aí dos limites conhecimentos da tecnologia, né, médica, da organização das atividades humanas e dos limites dos recursos institucionais, que são aí escassos. O hospital, então, deve, né, portanto, assegurar ao paciente uma assistência eficiente por meio de uma melhor organização do seu corpo, então, clínico, da disponibilidade de pessoal competente e serviços complementares de diagnóstico e também tratamento. Agora, pessoal, falando um pouco da divisão médica. Então, a divisão, né, ela é formada pelo corpo médico do hospital, geralmente desenvolvida em conformidade com as finalidades da instituição e com as possibilidades da comunidade. Fazem, então, parte da divisão médica, clínicas médicas, cirúrgicas, clínicas especializadas, serviços médicos auxiliares, os serviços complementares de diagnóstico e tratamento radiológico, laboratoriais, né, no caso os laboratórios, os serviços de fisioterapia, de anestesia, serviços de anatomia patológica e também de bancos de sangue. E como que é feita a divisão técnica? Constitui-se daqueles serviços que colaboram diretamente com o médico, a fim de que ele possa desempenhar com sua eficiência suas atribuições aí na instituição. É composta pelos seguintes serviços: a enfermagem, a nutrição, serviço social médico, arquivo médico, farmácias, odontologia e também a radiologia. E temos também a divisão administrativa. Então, essa divisão ela contribui no hospital para que os serviços técnicos possam colaborar mais facilmente, né, com o médico para que ele desempenhe bem sua função. Integra essa divisão, então, o protocolo e arquivo, a contabilidade, tesouraria, almoxerifado, a lavanderia, também a manutenção, os serviços gerais, a segurança e também as compras. Para garantir, então, os seus objetivos satisfatoriamente, o hospital necessita de uma equipe multiprofissional especializada, né, capaz, então, de oferecer uma assistência qualificada. Portanto, é importante, então, que haja uma coordenação interna eficiente, né, ou seja, essa divisão administrativa, essa administração hospitalar, ela deve ser eficiente, porque senão a gente não vai atingir aí o alvo que seria o cliente, né, de maneira adequada, atingindo aí ele a proporcionar aí um atendimento adequado. Embora o hospital então possua materiais e equipamentos de alta resolutividade, a equipe de saúde deve conscientizar-se de que o paciente ele então precisa ser encarado como um ser humano, claro, né? Pois seu tratamento aí depende muito da interação entre as pessoas responsáveis pelo seu aí cuidado. A organização hospitalar é composta por unidades que funcionam de forma integrada com objetivos gerais semelhantes. Então, o hospital ele deve contar com um quadro aí de pessoal especializado, agrupado por funções similares, formando aí as seções, serviços e também os setores que constituem aí a organização do hospital. Bom, pessoal, nossa aula de hoje foi isso. Obrigada.